vai falar um pouco sobre o... Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Tinha esse apelido, pois desde pequenina gostava de usar chapéus dessa cor. Um dia sua mãe pediu. Sai da frente! Mas tome muito cuidado, não converse com estranhos, não diga para onde vai nem pare para nada, vá pela estrada do rio. Pois ouvi dizer que tem um lobo muito mau na estrada da floresta, demorando quem passa. Pela estrada do rio e faço tudo direitinho. E assim foi, ou quase, pois a menina juntando flores no cesto para a avó e saiu distraída com as borboletas. Saiu do... Pela estrada fora eu voltei sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Faz a tardinha, ao sol poente, junto a mamãezinha dormirei contente. Pela estrada fora eu vou... Chapeuzinho Vermelho nem reparou como o lobo estava perto. Ela nunca tinha visto um lobo antes, menos ainda o lobo mau. Levou um susto quando ouviu. Esse lado dela tá comigo, fala pra ela. Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem depois da curva do rio. E você, quem é? O lobo respondeu. Sou o bicho da floresta. Estou aqui para proteger você. Para não conversar com estranhos. E também disse que tem um lobo mau andando por aqui. Seguir tranquila e vou na frente retirando todo o perigo que houver no caminho. Sempre ajuda a conversar com o anjo da floresta. Muito obrigada, sua mãe. Assim, mamãe nem precisa saber que errei o caminho sem querer. Esse será o nosso segredo para sempre. Saiu correndo e cantando. Eu sou o mal. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um petisco para encher a minha pança. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Chegando à casa da vovó, o lobo, fingindo ser Chapeuzinho Vermelho, bateu na porta. Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Pode entrar, nenetinha. Puxa o trinco que a porta abre. Assim que o lobo entrou, ele prendeu a vovó dentro do armário e se deitou no lugar dela, cantarolando. Nessa cama agora, vou ficar bem quietinho para comer os doces da Chapeuzinho. Chegando à casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho bateu na porta. Vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Bem aventurado que eles passaram. Pode entrar, nenetinha. Puxa o trinco que a porta abre. A menina pensou que a voz estivesse muito doente mesmo, para nem se levantar e abrir a porta. Ela falou com aquela voz tão estranha, chegou na casa da avó, estava muito doente mesmo. Se não fosse a touquinha da vovó, os óculos da vovó, a coxa da vovó, ela pensaria que nem era a avó dela. Eu trouxe essas flores e os docinhos que a mamãe preparou. Quero que fique boa logo, vovó, e volte a ter sua voz de sempre. Obrigado, minha netinha. Disse o lobo disfarçando com a voz de trovão. Chapeuzinho não se conteve de curiosidade e perguntou. A senhora está tão diferente, por que esses olhos tão grandes? É para te olhar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que essas mãos tão grandes? São para te acariciar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que essa boca tão grande? Quer saber mesmo? É para te comer. A menina saiu correndo e gritando com o lobo correndo
pertinho, conseguindo pegar. Por sorte, um grupo de caçadores ia passando por ali bem perto na hora, e seus gritos chamaram sua atenção. O que estão vindo? Não seria uma desgraça. Não pode ser. Somos os caçadores e nada nos amedronta. Damos 1000 tiros por dia, matamos feras sem conta. Paramos toda a floresta, por vales e serranias, caçando onças pintadas, marcas e E rapidamente, amarraram o lobo bem firme para ele não fugir. Todos já iam comemorando quando o Chapeuzinho Vermelho falou: Acho que o lobo devorou minha vozinha. Socorro! Não se desespere, pequenina. Acho que estou ouvindo sua vovozinha bater e gritar. Vamos ver. O caçador abriu a porta do armário e soltou a vovozinha. Viva! Viva a vovó! Viva! Viva a vovó! Chapeuzinho Vermelho aprendeu que devemos sempre ouvir os conselhos da mamãe e não falar com estranhos. E todos comemoraram a liberdade conquistada. Até mesmo a vovó caiu na farra. Obrigado a todos.